Isabel assinou uma lei que dizia: a partir de hoje o negro não terá mais senhor. E veja o estado em que nos deixou, jogados no mundo como filhos adotivos deserdados, perseguido pela milícia. Os morros o negro ocupou. Quilombos, favelas, mocambos. Reforma agrária no papel ficou. De escravo, virou trabalhador, mão de obra barata. O negro hoje já é doutor, mas para isso ele muito trabalhou. Da Penha, eu gostaria de saber se você sofreu alguma influência externa na área da arte, ou se isso já é uma coisa intrínseca à sua vida. Bom, influência a gente sofre do meio, né? Basicamente. Agora, eu não posso dizer que sofro influência, quer dizer, de artistas. A gente vê tudo, vê televisão, a gente tem os amigos, a gente tem os parentes, quer dizer, do meio, é o todo, né? Quando a gente é formado, assim, de uma forma acadêmica, né? Você tem a influência dos professores. Agora, quando você é autodidata, no meu caso, né? A influência que você tem é a influência, assim, do todo, né? Do geral. Agora, você, me parece que o seu tio, no início, teve uma grande participação na sua vida artística, né? Que ele era um profissional de cinema. Eu gostaria que você contasse essa experiência pra gente. Bom, esse caso aí é o caso do tio Ulisses, né? A influência dele é basicamente na possibilidade, quer dizer, ele criou a possibilidade de eu ter visto uma pessoa pintando, né? Quer dizer, é aquele negócio, não é o berço, é você ter a possibilidade de ver uma certa altura da tua vida, normalmente quando você é criança, né? Você é pequeno, você está com a anteninha ligada para tudo, né? E essa anteninha te faz perceber também o que é possível você fazer melhor do que os outros. E foi o caso, né? Eu via o tio Ulisses, né? Trabalhando lá, desenhando. Na época, quando ele começou em cinema, ele fazia esse trabalho de pintura e tal. E eu comecei a fazer uns rabiscos, eu devia ter uns 6 ou 7 anos. E ele deu força, né? Dobrava a tinta, ele me dava e tal, comprava papel para mim. E depois eu fui comprando, fui fazendo e desenvolvi. E tô aí até hoje. Ele mesmo não deu prosseguimento a esse negócio, mas é a chama, né? Foi a oportunidade que eu tive de ver uma pessoa fazendo alguma coisa dentro desse tipo de arte. Bom, você retratando o subúrbio carioca, né, o negro, a figura do negro, né, na sua obra e no subúrbio carioca, ele está presente, né, de uma forma muito marcante. E como é que você vê, você conseguiria falar isso pra gente? Bom, essa questão do negro, né, a questão não é bem do negro, é a questão da cultura suburbana, né, essa cultura. Eu acho que a gente só é bom e só faz direito aquilo que você conhece bem. Você só pode falar bem daquilo que você vê toda hora, que você respira, que você está ali olhando a todo tempo. E eu convivo, eu respiro o subúrbio, eu participo dessa. É a escola de samba, é a questão da religião, é a questão da brincadeira de rua, é a questão a efervescência do subúrbio em si. É isso que eu tento passar no meu trabalho. E a questão do negro é porque a minha possibilidade de falar está ligada à capacidade que eu tenho de ver as coisas, né? Eu coloco o que eu vejo. Eu convivo no subúrbio, e no subúrbio tem mais negros, tem mais manifestação cultural de procedência negra, e essa procedência que vai acontecer no meu trabalho também. E como é que você vê o movimento negro hoje aqui no Rio de Janeiro? Bom, eu vejo o movimento negro hoje no Rio de Janeiro, assim, de uma forma que está me permitindo, quer dizer, a afirmação do negro como pessoa, quer dizer, o negro se sente feliz. Hoje você vê, mais do que no Rio de Janeiro, talvez, na Bahia, a gente vê o negro ter orgulho, né, de se dizer negro, quer dizer, o caractere negro, quer dizer, o tipo negro, ele está sendo evidenciado pelo próprio negro, ele não está sendo visto como uma coisa assim, interessante vista pelo outro. O próprio negro está se achando interessante, quer dizer, o negro está tomando consciência de que ele é uma pessoa, é um ser importante, e ele está mostrando isso para todo mundo. Daí esse crescimento do movimento. Agora, você, como um artista negro e que tem uma consciência racial
muito forte, né? Você vê que as instituições negras... Bom, quer dizer, dentro da conotação artística, eu acho que essas instituições, elas já produziram coisas muito antes, né? Quer dizer, a gente parar de pensar em termos de movimento negro e falar só de 78 para cá, a gente vê que as escolas de samba, que são muito antigas, quer dizer, que são relativamente antigas, elas já faziam esse papel, quer dizer, elas deram a possibilidade ao negro de aparecer como artista, de colocar a cultura negra. Quer dizer, basicamente, esse movimento negro, ele começou, eu acho que da época que o negro apareceu, o movimento negro apareceu, principalmente a gente domina as artes no Brasil, quer dizer, quando a gente não no meu caso, quer dizer, o detentor, quer dizer, a pessoa que produz a arte, a gente está presente nela como tema. É difícil você ver um grande pintor brasileiro que ele não vá beber nessas águas, que ele não venha dentro da cultura negra, ele não venha, quer dizer, a nossa cultura é negra, então essa cultura está presente aí na arte. Eu acho que não começou com o movimento negro, né? Agora, a questão das instituições, eu acho que elas estão se aprimorando aí. Você vê dentro das associações de moradores, tem bastante negro e tal. Você vê aí, já estão alguns deputados e tal. Eu acho que isso aí é questão mesmo é uma questão do Brasil em si, é uma questão social, não é só do negro. Se organizar e colocar representantes e tal, isso é uma questão geral, do povo, não é do negro só. Deputado José Miguel, como o senhor iniciou a sua vida pública? A minha vida pública eu iniciei em 75, que fui eleito deputado estadual, e exerci até 79. Depois fui reeleito em 82 e exerci o mandato até 87. E continuo aí na luta. Hoje estamos batalhando, continuo na batalha. Minha vida foi sempre difícil, né? Eu cheguei no Rio com 14 anos de idade, trabalhei em vários setores no Rio de Janeiro. Trabalhei como guarda florestal, fui jardineiro, fui cozinheiro em casa de família, cozinheiro no exército, fui lavador de prato, comecei a estudar com 27 anos de idade, já casado na segunda série primária. A minha vida foi sempre uma vida de luta. Meus pais eram lavrador no estado de Minas Gerais, né? E lá lutou até nos trazer para o Rio de Janeiro. De maneira que eu quero aqui também fazer uma chamada aos nossos irmãos que estão ao alcance de nossa voz, para dizer-lhes que nunca é tarde para iniciar. É sempre importante dar o primeiro passo para a vitória. Fale na participação do negro na política. A participação do negro na política é sempre importante porque é um dos caminhos para que nós possamos atingir a nossa meta. O negro não foi inserido no contexto social da nação. Por ele não ter sido inserido no contexto social, ele não está no poder de comando do país. Nós não temos os nossos representantes, por exemplo, os ministros de Estado, não temos os ministros da Guerra, os generais, brigadeiros, almirantes, e não temos também embaixadores por aí nas próprias, no setor administrativo do país, o negro não participa. Portanto, eu entendo que o poder político é o caminho para que o negro possa atingir a meta no Brasil. É um dos caminhos, não é? Agora, essa participação do negro, ele deve pertencer a esse ou aquele partido, deve ingressar nos partidos políticos, porque no partido político ele tem condições de amanhã ele se eleger vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, chegar a ser governador, prefeito, por aí afora. Então, a presença do negro na política, a participação dele é mais do que importante, porque a nossa vitória, a nossa luta está dentro das câmaras, dentro das casas legislativas. Nós precisamos de representantes nas casas legislativas para criar as leis para lutar contra essa discriminação que ainda reina no Brasil. Eu entendo que o processo político é o que está aberto para que o negro possa, através desse processo político, ele participar de uma maneira toda especial. Como o senhor se sente não estando participando da Constituinte? Eu não me sinto tão bem, me sentiria muito melhor se eu lá pudesse apresentar minhas ideias, porque nós tínhamos um plano, não é? Um projeto para levar para a Constituinte, vários pontos pontilhados, por a reforma agrária, por exemplo, latifúndios improdutivos, a reforma tributária, a reforma do ensino,
Mas esses pontos, alguns companheiros, alguns constituintes, até inclusive do meu partido, já apresentaram. Sua opinião sobre a Lei CAO? A minha opinião sobre a Lei CAO, eu acho que ela é muito importante, ela é eficaz. Por quê? Até então, o racismo é considerado contravenção. E a Lei CAO, a prática do racismo e a discriminação é crime inafiançável. Marcas de açoite na mente ficou. Estamos aqui com membros da família Cruz e Souza. Erci Cruz de Souza, esposa de Silvio Cruz e Souza. Dina Tereza Cruz e Souza, bisneta de João Cruz e Souza. Emilene Cruz e Souza, tataraneta de João da Cruz e Souza. Leilton Luiz Cruz e Souza, tataraneto de João de Cruz e Souza. Hoje a família Cruz de Souza está constituída por quantas pessoas? São 28 netos e 14 bisnetos. E a família Cruz de Souza hoje tem recebido algum apoio institucional de alguma entidade, do governo, de pessoas? Olha, por enquanto não recebemos nada, né? De governo nenhum, nem assim. Tem simplesmente uma pensão de Florianópolis, né? Uma pequena pensão, que o Wellington, que é um estudioso sobre Cruz e Souza, que está lutando para ver se consegue uma pensão melhor, mais digna, para o sustento da família. Estamos passando bem por grandes provas. Mas eu creio que também que alguma coisa boa vai acontecer dessas festividades, dessa abolição que o meu bisavô participou tanto, lutou tanto, que vai haver coisas muito maravilhosas para os descendentes poder contar maravilhas sobre a vida de Cruz de Souza. Dona Dina, a senhora poderia falar um pouco sobre a vida de Cruz de Souza? Foi um grande homem, lutador, né? Um homem sofrido, marcado mesmo pela vida, pois cedo perdeu seus pais, não conheceu seus pais, né? Teve que lutar pela sua sobrevivência, viajou muito pelo esse grande Brasil, né? Fez grandes coisas, né? Que ele merecia muitas honras melhores, os colégios ser mais divulgados, né? Aquele estudo, para as crianças aprender quem foi Cruz de Souza. E eu aguardo nisso também. E um lugar na Academia de Letras, uma cadeira para ele ali, porque é o meu sonho ver ali. Poxa, esse nego deu tudo dele, né? Para poder chegar, não conseguiu, porque, tragicamente, a enfermidade, a miséria que ele se encontrava, não deu para ele ver, porque eu tenho certeza que meu sonho dele também está sentado naquela cadeira, como um dos grandes também de lá. Mas eu sei que um dia, não está muito longe, o sol vai raiar para os Cruz e Souza. Agora, na família, alguém segue os passos do poeta Cruz de Souza? Sim, a tataraneta de Cruz de Souza, Emilene segue os passos do avô. Eu já falei, se prepare para sofrer que nem o bisavô. Sou Magno Moreira, Magno da Silva Moreira, artista popular, né? Músico, artesão e negro. Né? A gente fica um pouco preocupado com a situação geral, a situação do Brasil, a situação do negro, mas a gente tem que ter claro, né, além de tudo isso, além de ter a preocupação enquanto organização, né, se organizar, reivindicar as coisas, a gente tem que ter claro que nós somos um país híbrido, né, latino, nós somos mestiços e essa mistura de raça, ela nos limita um pouco, condição de reivindicar só como negro. A gente tem que reivindicar como pessoa, como gente. O nível humano, o nível das pessoas tem que subir, né? A partir de uma consciência geral. E eu acredito que através da arte, né, alguns têm o privilégio tem o dom, né, de, através da arte, passar esse tipo de coisa, ajudar nesse tipo pela consciência, passar através da música, através da escultura, teatro, né,
a gente passar esse tipo de coisa. Eu acho que o artista deveria se preocupar com isso. O artista deve ter esse tipo de senso, né, interior. Acho que é por aí. Eu acho que o artista está num plano de... Ele é artista não é porque ele tem uma graça divina, um dom bendito, não. Ele deve ter uma responsabilidade muito maior, né, porque ele tem um dom e deve passar as coisas de uma forma mais clara para as pessoas. Ele deve ajudar, ou seja, esclarecer. Entendeu? Então, eu acredito que no Brasil, por causa dessa mistura, desse rebu, né? Aqui nós temos... A gente convive com os artistas pela rua. Eu pego o ônibus todo dia, pego o trem, né? E tô aí vivendo, e tô me esbarrando com os artistas. Então a gente pode não ser... Acredito que o pessoal se preocupa muito em comparar o cidadão brasileiro com o cidadão europeu, o cidadão do primeiro mundo. A gente tem que se preocupar com a gente, né? E a gente tem que dar valor a esse lance artístico natural, essa leveza que nós temos, entendeu? Então, a partir disso, né, melhorar a nossa realidade, né? Porque a gente vive esfaqueando uns aos outros e a gente não consegue chegar a lugar nenhum com isso. Então, sem discutir muito política, religião, sexo, raça, a gente deve abraçar isso na realidade, né? E procurar fazer alguma coisa prática, começando por si mesmo, né? Melhorando você mesmo como pessoa, se preocupando. A revolução é individual, eu acredito, né? Você se melhorando, você ajuda as pessoas que estão em volta de você a melhorarem, né? E passa o que há de melhor, o que tem de melhor de você para todo mundo, para as pessoas de uma forma geral. E por acaso eu consigo, né? Através do trabalho, muita batalha. Pode parecer que também é muito fácil chegar e concluir, fazer as coisas, né? Passar os trabalhos, a música, é bonito e tal. O filho do empresário aparecer na televisão e tal, quer dizer, tudo está muito seguro por eles manipulam muito e é muito difícil a gente entrar, furar essa barreira, né? Mas tudo bem, a gente trabalha aqui no nosso nível, né? Trabalha, toca pro vizinho, né? Canta aqui, vende o nosso trabalho nas feiras populares. O importante é começar por baixo também. O trabalho é cumprido, né? A gente não vai mudar, melhorar as coisas de uma hora para outra. A gente vai melhorando, a consciência vai melhorando a partir dos anos, né? E eu acredito que assim a gente venha, né, a melhorar, a dar um salto, né? Desse ano para o ano que vem a gente melhora 1 grama, tá bom, né? Não dá para ser mais do que isso, né? Não dá para ser muito mais do que isso. Agora é importante a gente ter consciência desde já, né, como cidadão, como pessoa, como negro, como branco, como mestiço, como índio, né? E começar desde já, né, a melhorar, a se melhorar, né? Para ajudar o resto das pessoas. O racismo não acabou. Emma Batista, sou moradora do Morro do Andaraí, militante do movimento de favelas, do movimento negro e do movimento de mulheres. Esse ano pra gente é um ano de muita preocupação, né? Porque está sendo um ano de comemoração do centenário da abolição. Comemoração principalmente pelos órgãos oficiais dos governos. É uma coisa que preocupa muito a gente, na medida em que a gente, enquanto movimento popular, consegue detectar que a situação do negro do Brasil hoje não é uma situação de abolição, e sim uma situação de ainda escravidão. Essa situação do negro no Brasil preocupa muita gente na medida em que consegue ainda, até hoje, principalmente os organismos oficiais, esconder a nossa verdadeira situação. Conseguem ainda ter o discurso da tal democracia racial. E até por isso eles conseguem fazer o centenário da abolição. Enquanto nós, no movimento negro, costumamos dizer que é o centenário da Lei Áurea. E quando a gente diz que o negro não houve a abolição da escravidão, a gente diz em cima de dados reais, de muitos dados reais. É simplesmente dizendo como é a situação do negro no Brasil hoje. Não são mentiras, são fatos constatados. Por exemplo, a gente consegue ver que hoje as mulheres negras são alvo, né, assim, do governo oficial para uma política de controle de natalidade que eles chamam de planejamento familiar. Mas a gente sabe que é controle de natalidade mesmo, que inclusive tem uma política racista de exterminar com a raça negra. Quer dizer, eles fazem uma política, né, controlista, tentando de imediato diminuir o nascimento de crianças negras. Então a gente detecta também, né, a situação de escravidão do negro no Brasil hoje pelas condições de vida em que se encontram.
a maioria, né, que foi realmente prejudicado por essas últimas enchentes no Rio de Janeiro. São os negros hoje que a gente consegue ver no subemprego, como os camelôs, né, no pior sistema trabalhista existente, sem carteira assinada, sem nada. Conseguimos ver também que são hoje ainda as mulheres negras, né, as ex-mucamas, são hoje as empregadas domésticas que vivem, inclusive, se for comparar a situação de espaço, bem pior do que a tal chamada escravidão. Até porque aquela escravidão era evidente, se sabia, de hoje é camuflada. A gente consegue ver, por exemplo, que a mulher negra vive hoje, né, nos quartos das madames com, quer dizer, um pequeno quarto de empregada, onde fica lá o pano de chão, o aspirador de pó, né? Quer dizer, tudo que não presta dorme lá junto com a empregada. É uma situação de nenhuma dignidade, uma situação, pra gente, que a gente detecta realmente uma situação de semi-escravidão. E hoje, né, a gente fica cada vez mais entendendo que é um momento de lutar, né, de lutar por melhores condições de vida, né, e para isso a gente tem um referencial que não é o 13 de maio. A gente tem o nosso referencial de luta, é o 20 de novembro, sim, que é a morte de Zumbi dos Palmares, que foi o nosso grande líder, quem aqui na América Latina, o maior líder que a gente pode chamar da América Latina, talvez do mundo, que fez sim, junto com todos os quilombolas, o melhor movimento já existente aqui. Um movimento onde negros, brancos e índios tinham reais condições de vida, onde tudo era dividido, uma sociedade realmente igualitária. E é para isso que a gente reivindica hoje que o nosso dia, que a nossa data, seja o 20 de novembro, e não o 13 de maio, que para nós não passou de uma grande farsa realmente do poder. Estamos aqui com dois integrantes do Grupo Vissungo, Espírito Santo e Samuca. Espírito Santo, o que é o Vissungo? O Vissungo é um grupo que se dedica ao resgate da cultura afro-brasileira, principalmente da música, há mais ou menos 13 anos já. Mas a gente já tem essa proposta há muitos anos, né? Que a gente acha que a música do negro do Brasil, ela precisa sair do escaninho que ela foi colocada de que é uma música simplesmente folclórica, né? Então a gente está, após essa pesquisa toda que a gente realizou com instrumentos e com a música dita folclórica, né? A gente está procurando fazer com que ela seja vista agora como uma música contemporânea, né? Uma música de pessoas desenvolvidas do século. Ou a pesquisa de um novo instrumento no grupo? Bem, é um trabalho até interessante, né? Pergunta vem até de bom tamanho. A gente há uma certa dificuldade, né, aqui no Brasil, né? Falta de dados, vamos dizer assim, né? Técnicos para você construir um instrumento, né, afro-brasileiro ou africano. Porque haja vista a falta de historiografia sobre isso. Mas o pouco que essa dificuldade, né, para nós não foi tão grande assim, porque a gente realmente se dedicou, resgatamos assim, com informações de companheiros, de amigos, pessoas que têm informações sobre isso, e fomos pesquisando. Quer dizer, o quiçante, por exemplo, esse instrumento aqui, a gente descobriu que ele foi popularíssimo até o final do século passado, né? Instrumento vindo da África, né? Vindo até de avião, né, de repente. E nós conseguimos resgatar esse instrumento. Se você notar bem, em algumas gravuras aí de Rugendas, Debré, aparece o quiçange tão popular quanto o berimbau. Tá certo. Hoje o Vissungo conta com quantos integrantes? Nós estamos hoje com 5 integrantes. Além de eu e Samuca, temos o José Maria Flores, que é baterista, o Antônio Naval, que toca violão e guitarra, e o nosso amigo Lula, que faz contrabaixo com a gente. E ao longo desses 13 anos, né, de existência do Vissungo, acredito que o grupo tenha encontrado inúmeras dificuldades. Qual seria a maior dificuldade que o grupo enfrentou ou tem enfrentado até agora? Como o Antônio estava falando, né, a gente está passando por uma outra esfera, né? Ou seja, não é bem passando por outra esfera. A gente está tentando
entrar de igual para igual na competição, né? Os caras não veem também como... as pessoas veem também como um grupo primitivo, colocado no escaninho, como o Antônio falou, e que ainda se toca de tanga, não é bem isso, né? Tem de estar entrando no ritmo, né, de competição mesmo. A dificuldade, esse negócio de dificuldade, no Brasil acho que são várias, né? No nosso caso, de músico, né, é exatamente aquilo. As pessoas achavam de nos procurar, né, dado pela nossa originalidade e tal, nessas épocas assim, né, meias representativas, referente ao negro. 13 de maio, 20 de novembro, dia do folclore e tal. E a dificuldade é exatamente essa, de não colocar você no mercado geral, né? Um grupo como o nosso, não nos olharem com naturalidade, né, dentro da música, né? No campo musical, né? E essa talvez seja, além de outras, né, que agora de repente até foge um pouco. Mas essa eu acredito que seja uma das dificuldades assim que a gente segurou mais, né? O que representou o filme Chico Rei para o Grupo Vissungo? Bom, o Chico Rei foi uma experiência marcante, né, para o grupo. Porque no Chico Rei a gente começou a desenvolver esse trabalho de oficina de instrumentos de música mais profundamente, né? Porque a gente foi convidado para construir instrumento de cena, né? O Chico Rei também representou um disco, né? Que a gente, é o único disco que a gente tem até hoje, nesses 13 anos. A gente tem 80% desse disco, né? E significou também essa passagem da gente, né? A gente se considerou realizado num trabalho de pesquisa folclórica, né? Digamos assim, com o Chico Rei. Após o Chico Rei, a gente se sentiu à vontade para desenvolver o nosso trabalho para esse sentido de música negra contemporânea que a gente está fazendo agora. 100 anos depois, nada mudou. Nós precisamos de escolas profissionalizantes gratuitas, porque chegamos à idade adulta sem chance de competir com as pessoas de melhores condições financeiras. Porque os negros não têm acesso de escolas técnicas e faculdades. Por quê? Valdir Onofre, ator e diretor de cinema. Valdir, como é o mercado de trabalho para o ator negro? O mercado de trabalho para o ator negro aqui no Brasil, praticamente, vocês conhecem, o espectador conhece, que é praticamente nenhum, né? E exatamente aqui na terra, no Brasil, onde existe maior número de negros fora da África, né? E, no entanto, os que comandam o visual brasileiro, quer na televisão, no teatro, na propaganda, né? O negro simplesmente não existe. O visual, eles mantêm como visual ariano, o visual europeu. Eu não reivindico nenhum visual negro para o Brasil, para a televisão, para o cinema, para o teatro. Reivindico o visual brasileiro. Não estou na África e não estamos na Europa, né? Então, o que pode se ver, o que se vê na televisão, né? São meia dúzia de pessoas que tratam de marketing, né? Que acham, né, que o povo quer esse visual, né? Então eles tentam daqui, dali, então estão lá com o visual impondo, né, o racismo, o preconceito, o machismo, que vem desde o regime patriarcal, né? Aí vem naquele rolo todo de preconceituosos, né? Contra a mulher, contra o negro, contra o... Enfim, o negócio é preconceito, né? Tem institucionalizado o preconceito no Brasil. Então, na televisão, por exemplo, você vê a única tentativa de ter uma família de negros constituída foi numa novela que, inclusive, eu participei, né? Eu era o seu Rangel e tal.
Mas, de repente, também a Zezé Mota, que era minha filha, aí começou a ser já empregada dos brancos e tal, tipo arquiteta, mas empregada e tal. Um negócio assim muito acanhado e muito, sabe, forçado. De repente eles botam também o Milton Gonçalves, né, para fazer um psicólogo e tal. Mas aí sem parentes, sem aderentes, sem ninguém, né? Não tem vizinho, não tem irmão, não tem tio, não tem nada. É um cara que caiu do céu. Né? Então, exatamente, aí tem aquelas pessoas que estão lá na Globo, né, para dizer que não tem preconceito, não tem racismo, então fica alguma meia dúzia de negros, né, o Milton Gonçalves, o Grande Otelo, coitado, o Grande Otelo é um gênio, né? E, no entanto, está lá sendo, assim, pela caridade do Marinho, né, Gilberto Marinho, sei lá, não sei bem o nome do cidadão Marinho lá, para sobreviver. Então, ele é um gênio, o Grande Otelo todo mundo sabe que é gênio. Então, dá uma oportunidade a todos os humoristas. Por que não dá um quadro a ele? Então, a alta televisão quiser dar um quadro ou qualquer coisa assim, não dá, porque ele está preso ali ganhando um salário mínimo. Não sei se o Grande Otelo souber dessa coisa aí, vai ficar aborrecido. Mas, na verdade, é essa. Vê lá, ele está lá um negócio assim que da caridade da Globo, né? Está lá e tal, não pode sair, aquele dinheirinho e tal. Então, ele faz os shows e tal. Né? Então, eles são acanhados e eles impõem, é um institucionalizado, tem 100 anos que está fazendo aqui o negócio da abolição e tal, né, de Araque e tal, e continua a mesma coisa. Só que é mais terrível, mais disfarçado, porque é disfarçado, você não tem como brigar, não tem como reclamar, então você fala com os amigos brancos, não tem, então você está na cara, mas o negócio é tão institucionalizado que você não tem saída. E então, o que tem que fazer? O ator... por exemplo, eu como ator, né, e muitos outros que começam, vai bem e tal, e tende a pressão, até que a pessoa sai. Mas eu insisto, eu continuo brigando, lutando, e não sair da luta, né? Estou na luta. Então, agora, para você sobreviver, o cara tem que ser gênio. Então, de repente, eu tenho que escrever o roteiro, dirigir o filme, interpretar e correr atrás de dinheiro. De repente, então, as pessoas, Dias Gomes, de esquerda e tal, não sei o que, o cara do povo e tal, mas ele não faz, ele desconhece. Mas o racismo é tão institucionalizado que o cara que é dentro do Partido Comunista e tal, o Dias Gomes, não sei o que, já foi formado no Partido, mas ele mantém, o visual é o capitalismo que quer, assim, mentira, não é o capitalismo que quer, não, mentira. Por quê? Porque o Orfeu do Carnaval, o maior sucesso na Europa foi o Orfeu do Carnaval. Foi um filme que só tinha negro. E eles falam que foi filme brasileiro, a maior parte do filme brasileiro, o europeu não conhece, mas conhece o Orfeu do Carnaval. Fez o maior sucesso do que mesmo a Dona Flor e seus dois maridos. Né? Inclusive a Dona Flor e seus dois maridos, aquele personagem era negro. Né? Mas o visual brasileiro, tal. Então o cara botou o Vilk, né, para fazer o Malandrinho. Malandrinho é mulato, né? Todo mundo sabe. Então vem o Ópera do Malandro. Mas o malandro é o mulato, o negro. Não, está lá o branco. Tá. É o tal visual brasileiro, o falso visual. Então essa coisa tem que ser espalhada. Estou procurando a tribuna, me dei a tribuna, eu estou para denunciar essa, sabe, os amigos, nós somos tudo amigos, bate nas costas, como vai, então, genial, você é genial, eita, genial. Mas o maior racista é que ele não abre espaço. Ou então vai fazer, o Deonofre não gosta de fazer papel de negro. O que é papel de negro? É motorista ou é capanga, é o cara que mata, é o cara mau. Então o negro é o sinônimo de mal. Para eles o negro é o sinônimo de mal. É o traficante, mas nenhum delegado eles não dão. Eu tenho a oportunidade do Procópio Mariano fazer um delegado, aí cortaram. Não, delegado negro. Não. E o que os atores negros estão fazendo no combate contra o racismo? Aí, não sei, é difícil, né? Porque os atores negros que sobrevivem a essa batalha, uns estão empregados, né? Bem empregados, e não vão se arriscar a perder o emprego, não sabem fazer outra coisa. Emilene, como chega a inspiração para você? A inspiração chega onde eu estiver, em pé, sentado, deitada, a inspiração chega. Aí eu passo tudo o que eu penso para o papel. O sobrenome Cruz e Souza pesa? Não, carrego com bastante dignidade o sobrenome Cruz e Souza, porque é o nome de um negro que muito tem a ver com a cultura negra.
Você sabe o que é ser negro no Brasil? Ser negro no Brasil é lutar por nossos direitos e pela liberdade que ainda não temos. E o escravagismo continua. Estamos na Cinelândia, no Comitê do Movimento Negro do centro da cidade. E vamos fazer uma entrevista com o companheiro Aderaldo Gil. Ô Gil, como você vê hoje o processo de luta do negro na sociedade brasileira? No meu entender, o negro hoje tem um desafio a cumprir no ano do centenário da abolição, que é colocar para a sociedade brasileira o verdadeiro sentido da luta contra o racismo no Brasil, que é colocar a luta contra o racismo como uma alternativa de transformação dessa sociedade, levando a discussão da questão racial para todos os setores da sociedade e realmente buscando a transformação da estrutura de uma sociedade que discrimina o negro e seus descendentes e que uma classe dominante coloca o racismo como uma ideologia de dominação. O paternalismo é perigoso em todos os sentidos, deve ser combatido aonde ele ocorrer. Não podemos admitir a ideia de que uma outra pessoa vai resolver problemas que dependem das pessoas atingidas. E para o negro no Brasil, essa é uma questão central. Porque no ano do centenário da abolição, tentam passar a ideia de que houve uma abolição, quando a gente sabe que não houve. A verdadeira abolição será conquistada na luta do negro. Porque liberdade não se doa, liberdade se conquista. E isso aí é uma coisa que a gente tem que levar para toda a população do Brasil. Edinho, qual a sua profissão? Eletricista. Existe cursos ou escolas de formação para eletricista no cinema nacional? Não existe. Existe a Embrafilme, né, que é a empresa brasileira de filmes e tal. Existe curso de assistente de câmera, som, mas eletricidade, maquinária não. Essa profissão a gente aprende geralmente fazendo. Isso na realidade, quer dizer, aqui, né, especificamente aqui na turma da pesada, que é uma cooperativa disso mesmo, né, de eletricista e maquinista, que tem pessoas aqui que têm mais de 30 anos em cinema. E essas pessoas que de uma forma ou de outra é que passam essa informação, na realidade. Eu tenho 16 anos já que trabalho, e quer dizer, entrei em cinema, a pessoa com que eu comecei a trabalhar, na época que eu entrei ele já tinha 30 anos que trabalhava em cinema. Então, na realidade, essa função, quer dizer, se aprende meio fazendo, né, o que não é ideal, né, porque cada um tem uma maneira de ensinar, né, então fica faltando, na realidade, a teoria. O ideal seria que a Embrafilme, né, já que ela tem esses cursos, que já é de assistente de câmera e som, seria bom, até para o próprio cinema, né, que eletricidade, maquinária, eletricidade principalmente, né, até porque tem que se saber mesmo um pouquinho mais da teoria. Então o ideal seria, né, que a Embrafilme abrisse mais para as pessoas aprendessem mesmo mais da eletricidade, mais da parte teórica da eletricidade, que é importante. E quais as condições do mercado de trabalho para o espectro negro? Quer dizer, a gente não pode, no fundo, quando se fala em negro e mercado de trabalho, a gente não pode só essa coisa falar do cinema, né? Eu acho que de uma maneira geral, né, a própria formação política do Brasil, o negro não tem muita chance, né? Não é só no cinema, quer dizer, você não vê o negro em função de destaque nenhum, né? A função do negro no cinema, até porque, vamos supor, no cinema, nós não temos autores negros, né? Então essa é uma grande dificuldade, quer dizer, não se faz história para negro. As histórias são feitas para branco, que para negro é coadjuvante. Então, eu acho que o maior problema que falta são pensadores negros. Isso se falando no cinema. Se falando em termos de Brasil, essa coisa da vivência do negro aqui no Brasil, é isso mesmo, né? Mas estamos chegando lá, né?
quer dizer, está se fazendo, se faz 100 anos amanhã da abolição. Quer dizer, eu acho que até um momento, né, eu já vejo isso eu já vejo alguma coisa, né, já existem umas preocupações com as reivindicações negras, quer dizer, você vê o aparato policial que está aí fora, de uma manifestação negra que vai ser uma coisa super pacífica. Mas, quer dizer, mas já existe. Então, quer dizer, eu acho que estamos no caminho legal, o negro está tendo consciência, né? E o que é mais importante, né? Está tendo orgulho de ser negro, né? Essa coisa. E isso é que é mais importante, a pessoa ter consciência do que ele é, não ter vergonha. Porque, pô, não existe vergonha nenhuma essa coisa de ser negro. É bonito, enfim. Acho que isso, acho que essa coisa da chance do negro no cinema não se tem mesmo, mas não se tem isso na vida toda, no Brasil todo, o negro não tem muita condição mesmo não, mas é isso mesmo, acho que é por aí mesmo, a gente vai batalhar e um dia vai conseguir. Agora focaliza, aqui embaixo. A senhora dá para dizer pra gente como a senhora vê esse momento do negro? Eu vejo uma demonstração de que o 13 de maio de 1888 não valeu para nada. Nós continuamos na mesma senzala. Por aí estão vendo esse aparato todo, para quê? Simplesmente para amassar a nossa voz. Nós não queremos luta, não queremos nada, só queremos mostrar que nós já sabemos o que somos e o que queremos. É somente isso. Esse clima de repressão que a gente assiste aqui na saída da Candelária, nada mais é do que as classes dominantes tirando as máscaras e tendo que admitir que essa polarização entre brancos e negros teria que ser um dia uma polarização de polícia nas ruas contra a nossa revolta. Mas isso é só o começo, nós vamos vencer. A gente espera que eles façam com que essa luta seja sempre pacífica. Mas nós não somos contra a sua tropa, porque essa tropa somos nós. Nós fizemos esse país. E só dizemos esse recado. Vamos caminhar sim, com o nosso sorriso franco, mas alerta. O nosso sorriso amigo, mas alerta. Porque durante 100 anos nos pisaram.
querem pisar na estreana. Mas uma coisa, hoje o Brasil já sabe. Nós não aceitamos caridade. Nós ocupamos essa terra. Falando dele do todo. Continua. Bom, pessoal, é importante a gente compreender que o que nós temos que fazer agora é concentrar aqui. Então, pessoal do comando, vamos lá. Peguei a informação aqui, pessoal da executiva da marcha pra frente ali do Banco Sul da América. Pessoal da executiva da marcha. Dá um passeio. E é isso aí, minha gente. Ninguém nunca viu uma situação dessa sendo formada em função da organização de uma manifestação, de um movimento que luta contra o racismo nesse país. Nós precisamos de escola. Por que não 13 de maio e por que 20 de novembro? Porque o 13 de maio está muito mais marcado para a nossa falsa liberdade do que o 20 de novembro com a morte de Zumbi. Zumbi foi o nosso líder, é o nosso líder, mas nós temos que lutar por uma causa real. Queremos espaço, queremos defender realmente essa liberdade que tem que haver, não a falsidade da liberdade. Por que que existe tantos policiais do Exército lá na Central do Brasil? Porque essa fileira aqui indiana de policiais da PM, da tropa de choque, nós vamos ter alguma guerra? É alguma guerra que nós estamos movimentando? Não. Nós estamos querendo a nossa liberdade, defender uma liberdade que não houve, um espaço para a gente. Semog, como vamos conseguir mudar? Olha, eu acho que só com atitudes efetivas, que passa por uma revisão total da inteligência brasileira, né? Um reposicionamento da inteligência brasileira, passa por atitudes do negro nesse processo de transformação. Essa situação de coação é impossível se viver com ela, porque nós vamos fazer uma passeata e você vê a polícia inteira aqui, né? Parece que a gente está à beira da abolição. A mentalidade abolicionista que está presente nesse processo dos 100 anos é uma coisa fantástica. Mudar é necessariamente tomar atitude e assumir a identidade de negro que esse país tem. Olha aí, companheiro. Mais uma vez marcando o tempo. Claramente, uma questão de insegurança. O que eu sinto agora no momento, né? O que eu sinto no momento da discriminação racial que a gente está sofrendo é muita repressão, né? Muita falta de ação, muita falta de assistência, né? Até mesmo de conscientização das pessoas que estão aí no poder, né? Eu sei lá, eu acredito no mundo novo, eu acredito na esperança. Por esse motivo, nós estamos aqui hoje, agora, né? Tentando resgatar a nossa cidadania, né? O nosso amor por nós mesmos.
ângulo aqui.